Oi, minha amiga, seja bem-vinda de volta a esse canal. E se você tá chegando aqui por agora, muito prazer, eu sou a Letícia e aqui eu falo sobre rotina, sobre vida comum, sobre a beleza dos dias ordinários e falo disso através de vlogs da minha rotina ou de coisas legais que eu tô fazendo. Eu falo um pouco sobre vida cristã, sobre leitura, sobre cozinha, enfim, sobre as várias coisas da vida comum enquanto eu tô nessa jornada de tentar ver beleza no meio do caos, morando aqui nessa cidade de São Paulo. Hoje eu resolvi gravar um vlog agora à tarde, hoje é uma sexta-feira, e é uma sexta-feira que eu não tô trabalhando, então eu tirei esse dia pra resolver pendências da vida. Tô organizando coisas aqui em casa, tô arrumando mala, lavando roupa, tô, enfim, fazendo várias coisas. E agora à tarde eu queria tirar um tempo intencionalmente pra, além de resolver coisas que eu preciso resolver, mas para tirar um tempo para mim também, para talvez ler um pouco. Tem um livro que eu queria começar a ler que já tá há muito tempo ali na minha mesa de cabeceira e que eu não comecei a ler até agora e eu quero começar ele hoje. Agora na hora do almoço eu li um pouquinho também. Depois eu vou falar mais sobre essa leitura que eu tô quase terminando aqui no Kindle. Enfim, vou levar vocês comigo para essa tarde tranquila, apesar de muito cheia de tarefas, mas essa é uma perspectiva que eu tenho tentado trazer para os meus dias. Já faz tempo, não é de hoje, de mesmo nos dias cheios, mesmo quando tem uma lista de tarefas grande que parece interminável. Gente, o que é isso? Mesmo nos dias cheios, mesmo quando a lista de tarefas parece interminável, eu tenho tentado ver as coisas por essa perspectiva de desacelerar, fazer tudo com calma, estar presente ali fazendo as coisas que eu preciso fazer, aproveitar o máximo que eu posso esses momentos e tentar ser produtiva, mas de uma maneira consciente, sabe? Então, eu vou levar vocês comigo hoje. A primeira tarefa agora vai ser fora de casa. Eu tenho duas coisas pra fazer fora de casa, na verdade, mas eu vou ter que ir, voltar e de novo. Esse ano eu coloquei como uma das minhas metas de trabalho investir em um equipamento novo, que é um equipamento bem caro, mas que é um equipamento que vai trazer muito mais segurança pro meu trabalho, muito mais qualidade pro meu trabalho. Eu já encomendei isso ontem e eu vou lá pessoalmente buscar agora, uma câmera nova. Então eu vou lá fazer isso, buscar e depois eu vou voltar pra casa, trazer ele pra cá, porque eu não vou ficar andando com a câmera por aí, né? E aí eu quero ir no supermercado. Inclusive, gente, deixa eu contar isso pra vocês. Enquanto já estamos aqui conversando, eu mostrei em um dos meus últimos vlogs de rotina aqui no canal, eu tava testando fazer compra online em alguns lugares novos, né? Eu sempre faço compra, peço compra de mercado online aqui em São Paulo. E durante mais de um ano estive fazendo compra online sem problemas. De vez em quando vinha alguma coisa errada e tal, mas coisas que eu resolvia. Esse tempo todo eu fiquei pedindo no Pão de Açúcar. E daí, as últimas 3 ou 4 compras que eu pedi no supermercado, 2 do Pão de Açúcar, uma que eu mostrei no outro vlog, né, que foi no Atacadão. E eu também pedi uma compra na Swift, que é aquela loja de carne, né, que vende carne. Gente, mas assim, eu não sei se é porque era véspera de feriado e depois não sei o que aconteceu, mas tudo vindo errado. Meu Deus, então na segunda-feira dessa semana, que era emenda de feriado, né? O feriado foi na terça. Eu fiz uma compra na Swift e no Pão de Açúcar. As duas vieram faltando muitas coisas. E aí eu falei, olha, eu acho que esse é um sinal de Deus pra eu aprender logo, tomar coragem logo e começar a dirigir nessa cidade pra poder fazer mercado de carro. Então, agora eu estou com um pouco de medo de pedir compra online de novo, porque é uma burocracia resolver essas coisas, né? Sem contar que a gente perde, além de tempo, perde dinheiro às vezes. Por exemplo,
Questão da Swift, até agora eu não consegui resolver e foi muita coisa que veio faltando. Não foi pouca, meio difícil. Eu estou repensando aqui as minhas logísticas de compras de mercado. E hoje eu preciso fazer umas compras de mercado, inclusive porque muitas das coisas que eu precisava e pedi no início da semana não vieram. Então a gente não tem em casa. Coisas muito, muito básicas que a gente usa muito, tipo leite, ovos e tal. Então eu vou ir a pé no supermercado, vou tentar ir em um supermercado que é um pouco mais barato, que tem aqui na região, mas que tem que ir andando um pouco mais. Vamos ver se vai ser muito longe. Eu acho que não. O negócio é voltar com muita sacola, né? Mas enfim, vamos viver esse dia cheio de tarefas calmamente, tranquilamente. Slow living. Tá bom? Agora vamos lá buscar minha câmera. Passei ali em frente à padaria e tava um cheiro tão bom de café. Agora eu vou ser obrigada a tomar um café uma hora. Mas tá bom. Agora são 3 horas da tarde. Eu fui lá, busquei a câmera, voltei. Deixei ela aqui, passei no mercado, resolvi ir nos mercados que tem aqui mais perto mesmo. Tem 3, mas cada um tem uma coisa diferente, então tem que ir em todos se você quer fazer uma compra mais completa. Fui nos 3 e voltei agora, já organizei aqui, guardei as compras. Agora eu vou cozinhar algumas coisas para adiantar pro final de semana, pra semana que vem. Vou cozinhar um frango que eu deixei descongelando, o filezinho. Vou cozinhar para fazer frango desfiado, que eu adoro já ter pronto no freezer, já cozido. Eu uso em muitas coisas, é muito prático. E aí eu comprei essa massa de lasanha, então eu vou montar umas lasanhas, fazer o frango com bastante molho. Tem umas bananas bem maduras aqui, eu vou fazer um bolo de banana. E também vou fazer com uma parte do frango, eu quero fazer uns sanduíches de frango com cenoura, assim, mais tipo sanduíche salpicão, sabe? Não quero complicar muito não, vou fazer isso. Esses dias eu tô tendo muita dificuldade pra manter a minha rotina. Eu acho que abril foi um mês que eu tive menos compromissos de trabalho. Eu trabalhei muito, mas eu tive poucos compromissos de trabalho, assim, pouco casamento. Não foi um mês muito cheio de trabalho. Pra mim, que trabalho no final de semana, poucos casamentos ou poucos eventos no mês significam que provavelmente eu vou sair mais da minha rotina, porque a minha rotina de trabalho é trabalhar no final de semana também, mas principalmente no final de semana. Quando eu não tô trabalhando no final de semana, eu faço várias outras coisas. Então, a gente foi esse mês 2 vezes pra BH, uma no final do mês passado e uma esse mês. Teve muito mais eventos acontecendo, assim, a gente foi acampar e tal. Então, eu sinto que eu tô muito fora da minha rotina esse mês. E tem uma coisa muito importante também, que em abril, descumprindo a minha meta do ano, eu não fiz um planejamento mais detalhado pro mês, como eu tava fazendo antes. Como eu fiz de janeiro, de fevereiro, de março, eu não fiz um planejamento pro mês. Eu só mantive ali os compromissos que eu tinha e tal, anotei essas coisas básicas, mas eu não organizei o meu mês intencionalmente. Então eu acho que isso colaborou muito para eu sentir que eu saí da rotina, para eu bagunçar bastante os meus hábitos. Então, muitas coisas são bagunçadas, assim, de não tô fazendo exercício direito, não tô conseguindo organizar tanto a alimentação como eu tava organizando. A minha rotina de limpeza da casa tá toda bagunçada. Teve um feriado agora também, né? A gente ficou meio trabalha, não trabalha,
faz as coisas meio fora do normal, né? Eu tô precisando de realmente dar uma voltada pros eixos aqui nisso. Mas enfim, enquanto eu não tô conseguindo organizar a minha alimentação da semana, a nossa alimentação da semana na terça-feira, que é o que eu geralmente faço, e adianto todas as refeições da semana, ou pelo menos a grande maioria, faço lanches, tudo de uma vez em um dia só, eu tô tentando, toda vez que eu venho pra cozinha, pelo menos fazer uma coisinha a mais, assim, fazer um pouquinho cada dia, ao invés de fazer um prato, faço dois, ou faço uma porção dobrada, pra ver se pelo menos eu consigo ter um pouco mais de folga, assim, e não ter que cozinhar todos os dias, ou todas as refeições, ter que preparar alguma coisa nova, porque isso toma muito tempo, né?
Tá um pouco escuro, me perdoe, mas é isso que temos por hoje. Ainda no assunto de não ter organizado meu planejamento desse mês de abril, ainda faltam alguns dias para começar o próximo mês, mas eu sei que a semana que vem vai ser muito cheia, muito corrida por aqui, então eu resolvi tirar esse tempinho agora à tarde para fazer o planejamento de maio. Para eu não ficar postergando isso, porque eu não fiz o planejamento de abril justamente porque chegou o mês e eu tava muito correndo ali nos primeiros dias do mês e eu fui deixando pra lá e não fiz. Então eu falei, vou mesmo que cedo fazer logo o planejamento de maio e pensar nas coisas que eu quero trabalhar pra fazer em maio. Esse aqui é o meu planejamento pro mês de maio, que eu fiz aqui rapidinho. Se você não viu nenhum vídeo de planejamento, nem o meu vídeo de organização e metas pro ano, esse vídeo tá aqui, se você tiver curiosidade para ver, tem algumas dicas legais lá sobre organização e também tem o meu template que eu uso na descrição do vídeo. Basicamente, tiro esse tempo para organizar intencionalmente as coisas que eu quero fazer, os hábitos que eu quero focar no mês, e tudo isso baseado nas metas que eu fiz pro meu ano. Então, se pro ano de 2026 eu tenho a meta, por exemplo, de ler 12 livros, que é um por mês, né? Eu tô lendo mais que isso, inclusive. Tô muito surpresa, mas tô lendo mais que isso. Eu vou colocar como uma meta para cada mês ler um livro. E aí eu já coloco qual livro que eu vou ler naquele que eu tô planejando ler naquele mês. Ou, por exemplo, eu tenho como uma meta do ano aproveitar as coisas boas de São Paulo enquanto a gente tá aqui. Eu vou colocar alguma coisa que tenha a ver com isso em cada mês. Tem mês que eu não coloco não, viu? Eu só vou vivendo. Mas eu tento ser intencional, assim, nessas coisas que eu tô colocando como meta do mês, pra, no final das contas, eu conseguir cumprir as minhas metas do ano, né? Mas algumas metas eu confesso do ano, assim, eu confesso que elas estão meio ficando pra trás. Eu tenho costurado muito pouco esse mês, eu nem peguei a máquina de costura, inclusive. Tenho costurado muito pouco, por exemplo. Eu quero fazer isso mais ainda, mas eu não tô conseguindo dedicar tanto tempo. Esse hobby que era pra ser o meu hobby oficial do ano, aprender a costurar, tá sendo transferido para outros hobbies. Mas eu ainda quero continuar com essa saga aí da costura, mas por enquanto ela está em pausa. O mood board desse mês, eu deixei o mesmo que eu tinha feito para março, porque eu queria que esses mood boards, esses vision boards, assim, que eu fiz, eles fossem para direcionar a estação, assim. Então, como ainda estamos no outono, em maio, eu quero continuar mais ou menos fazendo essas mesmas coisas que eu fiz no planejamento de maio. Então, eu nem fiz outro porque é isso aqui mesmo. E aí, quando for chegar o inverno, lá em junho, eu faço um outro mais específico pro inverno. E aí, aqui no Como Eu Quero Viver esse mês, eu coloquei o seguinte: um mês para voltar aos hábitos saudáveis que eu estava construindo. Quero ser intencional com cada escolha de como gastar meu tempo. Passar menos tempo no celular e viver mais lentamente. Voltar a uma rotina sempre igual, porque ela me faz bem. Essa é uma coisa, isso de passar menos tempo no celular é uma coisa que tem me incomodado demais nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu sinto que eu tô de novo voltando para aquele ciclo vicioso de redes sociais, de ficar rolando feed e de pegar o celular na hora que eu acordo, não todo dia. Isso de pegar o celular na hora que eu acordo, não todo dia, porque em muitos dias eu deixo o celular fora do quarto e isso ajuda muito. Mas sabe aquela coisa de um trem quase que automático? Você nem vê. Quando eu vejo, já tô fazendo isso. Nessas horas é que a gente precisa voltar, assim. Eu sinto que eu preciso voltar a ser mais intencional com isso mesmo, assim. E parar e pensar no que eu tô fazendo. Não fazer as coisas de forma automática, porque meu cérebro acostumou com aquilo. Então, esse mês eu quero ser muito intencional com isso. E eu tinha até falado isso, né, em algum vídeo tempos atrás, que eu queria comprar uma caixinha pra colocar meu celular, pra ser a casa do celular, esconder ele ali e deixar o celular escondido. E eu não comprei essa caixinha. Então, eu vou achar alguma coisa aqui em casa. Eu acho que eu vou usar esse armário aqui, esse móvel que fica na sala, que a gente nunca usa. A gente, assim, só fica coisas que a gente usa pouquíssimo. Então, e ele fica fechado. Eu acho que eu vou colocar o celular para dormir dentro desse móvel 8 horas da noite e só vou pegar nele de novo 10 horas da manhã. Eu não posso
pegar antes e nem colocar depois. Vou fazer esse compromisso comigo mesma, porque eu realmente quero desviciar um pouco não, desviciar tudo de celular. E é uma coisa engraçada porque eu acho que esse negócio de redes sociais, assim, principalmente, eu não sei você, mas eu sinto muito que eu começo a consumir o Instagram, principalmente, porque é onde eu tô mais. TikTok, eu tenho uma conta lá, mas eu não posto nada no TikTok, não consumo TikTok, nem tenho TikTok baixado. O YouTube, menos, assim, eu tenho uma relação diferente com o YouTube, eu acho. Mas o Instagram é um lugar que parece que quanto mais eu consumo, menos eu quero produzir. E isso é muito ruim. Eu enxergo isso de uma forma muito negativa. Tudo que eu produzo, tudo que eu posto, por exemplo, no Instagram, geralmente o post vem, pelo menos de forma pessoal, assim, no meu Instagram pessoal, aquilo vem como um reflexo de coisas que eu tô vivendo na minha vida, de coisas que eu tô pensando, de coisas que estão acontecendo aqui dentro, sabe? Principalmente eu que sou uma pessoa mais dessa área criativa, assim, que tô muito rodeada de coisas belas, porque eu faço isso, assim, eu tento ser intencional nisso, de ir pra lugares bonitos, de tentar ver coisas bonitas, e eu trabalho fazendo isso também, né? Isso é parte do meu trabalho. Quanto mais eu me alimento disso, da beleza, da criatividade, de coisas boas, mais eu quero produzir sobre isso. Mas quanto mais eu me alimento de coisas que as outras pessoas estão produzindo, ou não necessariamente todas, assim, porque tem gente que realmente é inspiradora produzindo, mas de forma geral, aquilo que aparece, assim, aleatoriamente no Instagram, no Explorar, ou no feed mesmo das pessoas que eu sigo, quanto mais eu consumo isso e passo tempo infinito lá consumindo essas coisas, menos eu tenho vontade de criar, seja por comparação, que, o que eu tô fazendo não é tão bom quanto o que essa pessoa tá fazendo, seja porque tem muita informação demais e a minha cabeça não foca numa coisa só, eu não sei, mas quanto mais eu consumo, menos eu tenho vontade de criar pra cá ou pro Instagram, sabe? E isso é muito ruim, inclusive pro meu trabalho, isso é muito ruim, porque eu preciso dessa, não só dessa vontade de criar, mas de estar o tempo inteiro ali desenvolvendo a criatividade, alimentando a minha criatividade e o meu olhar. Não é nem uma questão de eu deveria, é uma questão de desviciar, de estar ali presente o tempo inteiro nas redes sociais, é uma questão de necessidade. Não só por esse motivo, né, mas por vários aí que a gente poderia fazer um vídeo inteiro só falando sobre isso. O que eu quero dizer é que essa vai ser uma parte importantíssima do meu mês, ser intencional em ficar longe do celular, ficar offline o máximo que eu puder. Eu quero tentar consumir o mínimo de conteúdo possível também aqui no YouTube. Por mais que eu ame o YouTube, mas eu tô percebendo que eu tô consumindo coisa demais e não é necessário, assim. Às vezes eu descubro uma pessoa nova, por exemplo, ou um tema novo que eu quero ouvir sobre. Tipo, ultimamente meu hiperfoco tem estado em camping. Eu passo o tempo inteiro que eu tenho tempo livre assistindo coisas sobre isso. Não dá pra fazer isso, né? Então até aqui no YouTube eu quero ser intencional em consumir menos conteúdo e consumir mais coisas lentas. Tem menos informação e coisas que eu preciso focar mais pra treinar o meu cérebro pra voltar a viver lentamente, como leitura, como fazer tarefas chatas de casa sem ter muito conteúdo junto, ele sem estar assistindo alguma coisa o tempo inteiro, sem estar ouvindo alguma coisa o tempo inteiro, ficar no silêncio. Essa vai ser a palavra do mês. Silêncio. E aí, uma coisa que eu fiz pra esse mês, que eu acho que pode ser uma coisa legal, quando você precisa voltar para a rotina, voltar aos hábitos saudáveis e sair de um lugar meio caótico e ir para um lugar de ordem de novo, é planejar o seu dia ideal, assim, planejar como você gostaria que fosse o seu dia, a sua rotina ideal. É lógico que cada dia vai ter uma coisa diferente para fazer, mas de forma geral, como seria um dia simples e bom para você? E aí eu coloquei assim que o meu dia ideal, e esse é mais ou menos o que eu coloquei pro ano inteiro, quando eu fiz o planejamento do ano, como é o meu dia simples ideal. Mas especificamente para maio é um dia mais ou menos assim: acordar às 6 horas, então agora eu tô dormindo um pouquinho mais tarde, acordando um pouquinho mais tarde, acordar às 6 horas, abrir a cozinha, que é, né, guardar a louça do dia anterior, botar uma água pra ferver pra fazer o café e tudo mais, arrumar o café da manhã, fazer devocional e café da manhã, me arrumar pro dia,
E aí, meu primeiro bloco de tarefas de casa que eu faço antes de começar a trabalhar. Então, arrumar a cama, arrumar a cozinha, lavar roupa, guardar as roupas que estão no varal. Daí, trabalhar até 11h30, almoçar. Depois do almoço, tirar um tempo de leitura ou de estudo bíblico. Daí, voltar a trabalhar até as 4 da tarde. Geralmente, eu vou mais tarde do que isso. Mas eu tô tentando ser o mais produtiva possível, já que eu trabalho no final de semana também, né? Então, eu não quero ficar trabalhando 8 horas por dia durante a semana e ainda mais 12 horas no sábado e mais não sei quantas horas no domingo. Então, todo mundo precisa de descanso e eu também. Então, trabalhar até as 4 mais ou menos. Aí, tirar um tempo pra fazer exercício nos dias em que eu preciso fazer exercício. Isso aí é pra mim, é o mais difícil. Mas vamos embora. Daí, o segundo bloco de tarefas de casa, que é aspirar a casa, passar pano, lavar mais uma máquina de roupa, ou cozinhar no dia que eu tiro um tempo pra cozinhar pra semana toda, ou pra fazer o jantar, lavar o banheiro, fazer supermercado, essas coisas que duram um pouco mais de tempo, que demoram um pouco mais de tempo, eu faço nesse segundo bloco da tarde. Daí, fazer a janta, se eu for fazer a janta daquele dia. E aí eu espero o Jim chegar pra gente jantar junto. E as minhas noites eu não gosto de planejar muito, porque elas são mais livres, assim. Eu faço o que tem pra fazer naquele dia. Às vezes eu trabalho um pouco mais à noite, às vezes eu fico assistindo alguma coisa com ele, às vezes eu leio um pouco mais, eu faço algum tempo de estudo bíblico. Depende muito da noite e daquilo que eu tô com vontade de fazer. Então, as minhas noites nunca são muito planejadas. Ok, então isso aí já dá pra direcionar bastante como, mais ou menos, eu gostaria que fosse o meu mês e os meus dias. Passemos para as metas do mês. Eu diminuí bastante a minha meta de treinos desse mês, mas já é muito mais do que eu fiz em abril, então tá ótimo. 12 treinos em casa, então 3 vezes por semana, e eu coloquei dessa vez dias específicos, porque eu fico deixando muito livre. Tem que ser 4 vezes na semana. E aí eu não paro pra fazer nunca, porque eu não sei quanto que eu vou fazer. Então, segunda, quarta e sexta não é negociável. Exercício. Daí eu quero fazer 2 estudos do Frutíferas esse mês, estudo bíblico. Essa meta de guardar meu celular no móvel da sala das 8 da noite até as 10 da manhã do dia seguinte. Eu quero muito conseguir cumprir isso, se Deus quiser vai dar certo. Vou colocar de novo limite de tempo nas redes sociais no celular. Quero ser bem radical também. Eu tava pensando se eu não devia apagar de vez o aplicativo do Instagram, e ficar mexendo assim quando eu precisar de ver alguma coisa de trabalho só pelo desktop. Porém, infelizmente, a experiência de postar coisas no Instagram pelo aplicativo do celular e pelo desktop é completamente diferente. Não dá pra fazer muita coisa pelo desktop. Então, terei que continuar com o aplicativo lá. Talvez eu apague, assim, de vez em quando. E quando eu for realmente postar, eu baixo de novo. Em postar stories, essas coisas, né? É uma luta isso, gente, porque quem trabalha com redes sociais ou precisa das redes sociais para divulgar o trabalho vai me entender quando eu digo que eu não queria estar lá. Eu queria que eu pudesse simplesmente falar assim: olha, eu vou apagar o Instagram, eu vou deletar minha conta, eu não quero saber disso, isso não me faz bem, mas não pode, né? Tem que estar lá, porque é de lá que vem os clientes, é assim que a gente paga as contas, então. Mas prossigamos, um dia de cada vez. Por fim, nas minhas metas, ler um livro que eu quero começar finalmente a ler, Uma Regra Comum. Eu tô terminando de ler agora, um que eu comecei no início desse mês, que é o Deixa Nevar, da Camila Antunes. E eu confesso que eu não tô gostando muito não, sabe? Minha irmã já tinha lido ele e falado assim: você não vai gostar. Ela também não gostou. Eu realmente, assim, achei... Eu acho que eu daria um 3 de 5, assim, de nota, sabe? Não é muito a minha vibe de livro, não. E não me cativou muito a história, mas é um livro curtinho. Então eu falei, eu vou terminar de ler mesmo assim. Então tô terminando esse. E eu quero começar a ler finalmente Uma Regra Comum, do Justin Whitman Whitman mesmo? Esqueci qual que é o nome dele. Enfim, depois eu mostro pra vocês ali a capa. E é inclusive um livro sobre hábitos. Eu acho que vai casar perfeito com o tema do mês, que vai ser voltar aos hábitos bons, né? Como tarefas e atividades desse mês, eu coloquei só que eu quero organizar meu armário cápsula, que não vai ser de inverno, vai ser ainda pros próximos 2 meses, maio e junho, porque eu já tô sentindo que meu armário agora tá precisando de umas peças um pouco mais de frio, porque tá começando a fazer um pouco mais de frio aqui. Então eu quero fazer
o próximo armário cápsula de uma vez. Eu devo mostrar isso pra vocês em um dos próximos vídeos. E é isso, meus hábitos aqui estão mais ou menos baseados nas metas e planejamento para maio tá feito. Eu espero conseguir ser bem intencional nesse mês. E se você também tá fazendo planejamento pro seu mês, me conta aqui embaixo como que tá sendo isso, se tem te ajudado de alguma forma, se tem te ajudado a olhar com mais intenção, com mais carinho pros seus dias, pra sua rotina. E fica o incentivo, se você não tá fazendo, de fazer também pra viver uma vida mais leve. Agora vamos viver.